Olá, sou a professora Patrícia, da Educação de Jovens e Adultos. E na nossa aula de ciências de hoje, vamos falar sobre o calendário. Na verdade, continuar o assunto que nós já havíamos começado. Na aula passada, nós falamos sobre como surgiu o calendário, a importância dele, como ele foi criado. E hoje nós vamos falar exatamente como ele funciona, o que nós precisamos perceber nesse calendário para não errarmos as datas. E você já se perguntou como foi que se organizaram os calendários? Você já percebeu que tem algumas diferenças? Será que elas estão corretas? Será que elas não estão corretas? Vamos estudar um pouquinho mais sobre isso? O calendário gregoriano. O calendário gregoriano nada mais é do que o nosso calendário, que usamos no nosso dia a dia. Você já se perguntou também como ele se divide? Você sabe que ele tem algumas divisões bem específicas dele, que só acontecem nesse calendário? Você também sabe que nós temos formatos e como ele se apresenta. Nós temos vários formatos de calendário. Se vocês prestarem atenção, nós vamos ter calendários de várias formas. Calendários de folhinha, vocês já viram aquele calendário grande, que é o calendário de folhinha? A gente tem aquele calendário de mesa, que a gente passa folha por folha, mês a mês. A gente tem muitos calendários que são usados pelas empresas de fim de ano. Elas oferecem para os seus clientes como brindes e para que as pessoas usem durante o ano todo aquele calendário. Mas eles são diferentes e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre essa diferença. E como utilizá-los no nosso dia a dia. Você sabia que se a gente não prestar atenção no uso do calendário, a gente pode acabar errando a data? A gente pode não saber em qual dia da semana nós estamos? Então é importante a gente conhecer as partes do nosso calendário. Então vamos lá. De acordo com o calendário gregoriano, o ano é constituído por 12 meses. Isso aqui é tranquilo. Às vezes fica um pouco técnico, mas é muito fácil, já é uma rotina de vocês. Por exemplo, nós temos janeiro, fevereiro, março, abril, maio e assim por diante até o mês de dezembro. Então, eles são divididos por meses. Nós temos um total de 12 meses. Esses meses são divididos entre 28 a 31 dias. O que isso quer dizer? Que nem todos os meses têm a mesma quantidade de dias. Então, é muito importante prestar atenção em qual mês nós estamos e quantos dias ele tem. E o ano pode ter de 365 dias, que é o normal, a 366 dias quando acontece no ano bissexto. Numa próxima aula eu vou explicar para vocês sobre o ano bissexto, tudo bem? E aqui está o nosso calendário. Eu coloquei dessa forma para vocês entenderem que tem uma sequência. A gente não começa o ano em qualquer mês. Ele tem um mês para começar. Então, nós começamos o ano no mês de janeiro. Olha lá, o mês de janeiro é o primeiro mês do nosso ano, do nosso calendário, né? Tem outros calendários de outros lugares que o ano começa em outro mês. O nosso começa no mês de janeiro. Professora, eu posso colocar que o ano começa no mês de julho? Não. No nosso calendário gregoriano, o início é o mês de janeiro. E aí nós damos continuidade a esses meses. Olha lá, fevereiro, março, abril. Depois vem maio, junho, julho, agosto. Setembro, outubro, novembro e dezembro. Acabou este ano, nós começamos novamente o mês de janeiro, fevereiro, março do ano seguinte. Então é muito importante perceber em qual mês nós estamos, para poder verificar a data correta.
Como eles se apresentam? Então, aqui eu coloquei para vocês alguns tipos de calendários, né? Como que a gente pode encontrar o calendário? A gente pode encontrar esse calendário aqui, ó, ele vem num formato quadradinho, muitas pessoas gostam de pendurar na parede, atrás da porta, e você vai passando mês a mês, folha por folha. Alguns se destacam, né? Você arranca aquela folha daquele mês que acabou e tem o próximo mês. Esse aqui já é um calendário muito usado por empresas, ele fica em cima da mesa e a pessoa consegue todos os dias ali manusear esse calendário para ver, marcar datas, marcar datas importantes, não é mesmo? A gente tem também as folhinhas, final de ano é época de ganhar folhinha. Todo mundo, quer dizer, a maioria das pessoas recebem as folhinhas durante o final de ano, não é mesmo? E aí, agora nós vamos falar do calendário especificamente. Como olhar, como verificar e como procurar um dia no calendário. Nós temos aqui, ó, a primeira coisa que nós devemos verificar. Em qual mês nós estamos ou qual mês nós estamos procurando. Onde eu vou ver isso? Por exemplo, aqui em cima, neste formato de calendário, nós temos aqui, ó, o mês de janeiro. Então, todas essas datas vão se referir ao mês de janeiro. Portanto, se eu estiver procurando alguma coisa sobre maio, por exemplo, quero saber qual o dia do meu aniversário vai dar esse ano. Eu tenho que ir lá neste mês procurar. Então, aqui eu estou olhando o mês de janeiro. Se eu olhar, eu faço, por exemplo, aniversário em março. Se eu olhar a data do meu aniversário aqui, em janeiro, ela vai ser muito diferente da data de março. Por isso, eu preciso verificar em qual mês nós estamos olhando. Outra coisa muito importante que eu quero grifar com vocês aqui, se não olharmos o ano, nós precisamos saber qual ano nós estamos e qual ano eu estou olhando aquele calendário. Porque às vezes os calendários ficam atrás da porta ou às vezes ficam em cima da mesa, o ano vira e a gente não observa que o ano mudou. E eu acabo usando um calendário sem saber que ele está no ano errado. Então, é importante verificar se está realmente no ano em que nós estamos procurando a data. Depois, uma coisa muito importante é a divisão desse calendário. Nós vamos falar um pouquinho à frente sobre a divisão das semanas. Olha só, nós temos a primeira semana. Esse calendário vem marcando, ó, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4 e semana 5. Essas semanas identificam ou o número de semanas que tem esse mês. Será que eu vou trabalhar todas as semanas? Será que terá aula durante todas as semanas do mês de janeiro? Como vai funcionar? As semanas servem muito para a gente se organizar. E além disso, a gente se organiza por dias. Olha só, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Aí ficou muito fácil. Se a gente consegue observar o calendário com muita clareza de detalhes, percebendo dia, semana, ano, isso fica super fácil de usar o calendário. Mas se a gente esquece, se a gente não percebe, a gente acaba errando muito. A gente erra uma data, a gente perde um compromisso. Então vamos lá. Nesse slide eu gostaria de mostrar para vocês as formas diferentes em que os dias da semana aparecem em todos os calendários. Então a gente vai perceber que em alguns calendários a gente vai encontrar os dias da semana pelos nomes. Olha só, domingo, primeiro dia da semana. Olha lá, esse primeiro aqui está escrito domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então, os nomes estão escritos na parte superior de cada semana, na parte de cima. Já em outros calendários, a gente encontra os nomes abreviados, só com o início, só com um pedacinho. Então, vocês também têm que saber olhar como que eles aparecem. Olha lá, o D, o O e o M, classificando o domingo. Depois nós temos os S, o E e o G
classificando a segunda-feira e assim por diante. Vocês podem perceber que é um formato diferente de um e de outro. Já no terceiro exemplo, nós temos somente a primeira letra, determinando os dias da semana. Então, nós temos o D para domingo, o S para segunda, o T para terça e assim por diante. Vocês vão perceber que duas letras aparecem iguais, que é a quarta-feira, a letra Q, e a quinta-feira também. A sexta e o sábado com a letra S. Professora, como eu vou fazer para não errar quando eu for olhar esse calendário? Simples, é só você começar do domingo e ir falando os dias da semana. Domingo, segunda, terça, esse aqui é qual? Quarta ou a quinta? Ó, terça, quarta, esse é a quarta. O próximo é a quinta. Então, é preciso saber que eles aparecem de várias formas. E é importante entender como olhar esse calendário, para não errar a data nem o dia da semana. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre as semanas. Geralmente, a gente olha o calendário, olha sem perceber detalhes, sem verificar que realmente tem semanas que tem todos os dias, tem semanas que não tem todos os dias. Vamos falar um pouquinho sobre isso? A semana é um período correspondente a um grupo de 7 dias, que é o tempo de duração aproximada de uma fase da Lua. Lembra que o nosso calendário ele tem uma parte que é caracterizada pelas fases da Lua? Então, uma semana é a duração de uma fase da Lua. Então, porém, a origem da expressão é mais recente e vem do latim, que significa 7 manhãs. Por isso, 7 dias na semana. Nós temos 7 manhãs. Então, vamos lá. As semanas, vamos observar. É muito importante falar para vocês que o primeiro dia da semana é o domingo. O domingo, muitas pessoas confundem com a segunda-feira. Ó, vamos observar. Segunda, segundo dia da semana. Então, o domingo é o primeiro dia da semana. Geralmente as pessoas começam a trabalhar na segunda-feira, ou o domingo é o dia do descanso, então as pessoas acham que é o último dia. Não, domingo, primeiro dia da semana. Então, geralmente, em alguns calendários ele aparece, ó, marcado, destacado, porque é um dia que geralmente as pessoas estão mais em casa, descansadas, e é o primeiro dia da semana, marcar essa semana. E aí, olha só, nessa primeira semana aqui, no mês de agosto de 2020, nós começamos em qual dia da semana? Vamos observar? O nosso mês teve a semana completa ou não? Não, olha só, o primeiro dia foi no sábado. Então, essa semana, ela não foi uma semana completa. E aí, depois, continuamos olhando todo o nosso calendário, seguindo os dias da semana. Alguns calendários apresentam esse formato aqui, ó. Vocês já perceberam que aqui a gente tem, ó, no dia 23, também tem o dia 30. Sabe o que isso significa? Para eles não colocarem mais uma semana aqui embaixo, que seria somente o dia 30 e o dia 31, eles aproveitaram esse espaço e colocaram aqui os 2 dias. Então, esse mês teria 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas. Agora, nós vamos entender se são semanas completas ou semanas incompletas. Então, vamos lá. Considerando-se a semana completa, por exemplo, de domingo a sábado. Então, o primeiro dia da semana, domingo. O último dia, sábado. Então, se considerarmos os dias da semana desta forma, um mês pode ter 4 semanas completas. O que é completa? A semana toda cheia. Começou no domingo e terminou no sábado. Nós vamos falar, vou mostrar para vocês com exemplos. E temos 3 semanas completas e 2 incompletas. Então, vamos perceber isso lá no nosso calendário. Um ano tem aproximadamente 52 semanas completas. Então, vamos lá. Observem o calendário de setembro de 2020. Olha só, nós começamos aqui a primeira semana. Ela é completa ou incompleta? Ó, nós temos 2 dias que não foram completados nesta semana. O domingo
não tem nenhum dia, nem a segunda. Ele começou na terça. Então, é uma semana incompleta. E aqui nós já temos, 3 semanas completas. Tá vendo? Essa semana aqui começou no domingo e terminou no sábado. Então, nós temos 3 semanas completas. E aqui, mais uma semana incompleta. Por que da importância de falar sobre isso? Porque muitas vezes as pessoas confundem o quê? O mês está começando. Então, ele está começando também no domingo, que é o primeiro dia da semana? Não, esse mês pode começar no meio da semana. Tá vendo aqui? Então, vamos para o próximo slide. Feriados e datas importantes. É muito importante também saber olhar quais são os feriados e quais são as datas importantes que estão marcadas lá no nosso calendário. Algumas datas são marcadas como feriados nacionais, a gente vai falar um pouquinho. E outras são da própria cidade ou alguma coisa da escola. Então, a gente precisa também saber a qual calendário, quais datas aquele calendário está se referindo. Então, vamos lá. Feriado é uma data em que determinada ocasião é comemorada por uma nação, comunidade, religião ou classe trabalhista. Então, olha aqui, eu peguei como exemplo o calendário de setembro, que a gente já tinha visto anteriormente, e nós temos aqui em vermelho, na segunda-feira, o dia 7. Vocês observaram que todas as outras partes do calendário, a gente tem o sábado de uma cor, o domingo em vermelho, e a gente tem 2 dias importantes aqui. A gente tem o dia 7, que está em vermelho, e o dia 22, que está de verde. Vocês devem observar, na maioria dos calendários, vem uma legenda aqui embaixo, explicando quais são esses feriados e as datas importantes. Então, aqui está falando, dia 7, Independência do Brasil. Então, esse dia aqui, vai ser um feriado, um recesso no nosso calendário, porque ele está marcado como uma data nacional. E no dia 22 é o início da primavera. Então, ele quis ressaltar para a gente aqui que é uma data importante, só para a gente lembrar que está iniciando a primavera, tá bom? E ainda assim tem aqui, em qual dia cada lua vai começar. Então, a gente tem a lua cheia, o quarto de minguante, a lua nova e o quarto de crescente. Então, ele também indica luas. Alguns apresentam, outros não. Então, vamos passar. Os feriados e as datas importantes. Os governos podem instituir feriados em níveis. O que são níveis? Federal é quando é para todo o Brasil. Todo o Brasil vai ter aquele feriado marcado no calendário. Todas as escolas, todas as festas, tudo vai estar marcado naquele calendário. Podem ser feriados estaduais, então só do estado de Minas Gerais. Existem feriados que só acontecem em Minas Gerais. E distrital, que seria, lembra que nós falamos sobre distrito? O distrito de Governador Valadares, a região em que está o distrito de Governador Valadares também pode ter as suas datas comemorativas. E a gente tem municipal, por exemplo, o aniversário da cidade. O aniversário da cidade de Governador Valadares acontece somente naquela data. A cidade, por exemplo, de Ipatinga é outra data, diferente da de Governador Valadares. Então, eles podem aparecer desta forma. E cada feriado possui sua razão de acontecer em determinada data. Vocês podem perceber que a gente tem datas no ano que são fixas. Por exemplo, o Natal. O Natal só acontece no dia 25 de dezembro, de todos os anos. Então, é uma data fixa, ela não muda. Agora, a gente já tem feriados e datas importantes que são móveis. O que acontece? Por exemplo, o Carnaval. Ele pode acontecer no início de fevereiro, no meio de fevereiro ou no final de fevereiro, às vezes até no mês de março. Então, é uma data móvel, ela não é marcada, determinada todos os anos da mesma forma. Por isso, a importância de verificar a data o ano do seu calendário. E olha aí, exatamente o que eu acabei de falar, observe aqui.
Se a gente tomar como exemplo esse mês de outubro, ele é bem diferente do mês de outubro do ano de 2019. Então, olha aqui, eu preciso ver o ano. Esse calendário aqui é de 2017, então eu não posso me referir a ele neste ano. E esse aqui também não, 2019. Então, verifiquem as datas dos anos e o mês de cada calendário. E para pesquisar hoje, para a atividade de hoje, escolha um mês do nosso calendário e observe. A gente pode escolher qualquer um dos meses, são 12. Então, você vai escolher um que você quiser fazer. E você vai verificar quantas semanas ele tem, quantos dias qual dia da semana ele inicia, qual é o primeiro dia daquele mês. E nome do mês e se ele tem algum feriado ou alguma data importante. Posso deixar isso com vocês? Qualquer dúvida, veja nossa aula novamente, tire as suas dúvidas e faça um bom trabalho. E para acessar a nossa plataforma SMED-GV, basta apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. E se inscreva no nosso canal do YouTube SMED-GV. Um bom trabalho para todos vocês!